E hoje nós vamos falar sobre os pincéis de base. Qual o melhor? Por que usar pincel? E nós vamos começar falando sobre o pincel língua de gato. Esse é um pincel que é mais fácil de ser encontrado. Ele é um pincel que tem cerdas sintéticas. E as cerdas sintéticas, elas não acumulam produto. Dessa forma, é bom para que você tenha uma economia a mais e o pincel língua de gato também dá uma cobertura maior. E também nós temos o pincel de topo reto, que é esse pincel que ele é dual fibre, ou seja, ele tem cerdas sintéticas e cerdas naturais. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma aplicação até dando mais batidinhas e uma cobertura que ela seja assim mais ou menos uniforme e leve. Então é uma cobertura de média a leve, né? Com o pincel a gente consegue dar o acabamento porque ele tem, né, essas cerdas mais maleáveis na ponta e também a gente consegue, né, dar um polimento a mais, já que o pincel língua de gato, que é esse aqui, ele acaba fazendo, né, algumas fissuras ali mesmo na pele, né? A forma de aplicar não é tão delicada porque as cerdas são de fibras sintéticas. Já nós temos também um outro pincel, que é esse pincel aqui, que ele é mais assim fofinho e ele é todo de cerdas naturais. O que é bom porque ele também, né, vai ajudar na aplicação e vai ajudar também a dar um acabamento mais leve, mais polido. Porém, né, as cerdas naturais, elas acabam sugando mais o produto. Então, é um pincel bom, porém, né, tem que ser lavado com muita frequência, porque ele tem ali, né, o acúmulo de produto nas suas cerdas, fica mais difícil para poder limpar. Então, de base, nós temos esses três pincéis, que é o pincel Kabuki, o pincel Dual Fibre, o pincel língua de gato e o pincel, né, que é o Kabuki de topo reto, que são de cerdas naturais. Então, as cerdas naturais, elas absorvem os produtos líquidos, portanto, elas são melhores para os produtos que são mais em pó. E as cerdas sintéticas, elas são ótimas para produtos que são um pouco mais cremosos, né? Produtos que são líquidos, porque dessa forma não irá fazer o acúmulo nas cerdas. E também é fundamental a gente também observar que hoje em dia a gente também faz essa aplicação com um pincel que seja de pó também, né? Existe aí uma nova técnica que as pessoas também vêm com um pincel bem fofinho assim, aplica primeiro todo o corretivo, contorno, blush e depois vem com uma base, com um pincel que ele é mais fofinho, também de cerdas naturais, e vem dando esse polimento e acabamento na pele com a cerda mais natural. Isso vai dar um acabamento bem mais natural e leve para a pele. É uma nova técnica que tem por aí, né? Sempre vem surgindo diversas técnicas. E essa é uma das técnicas, né? Então, nós temos, ao invés de 3 pincéis, nós temos 4 pincéis, que é o pincel Kabuki de cerdas naturais, pincel língua de gato, que é o pincel sintético, o pincel Dual Fibre, que são duas fibras, né, fibras naturais com fibra sintética, e nós temos o pincel de fibras naturais, que é o pincel, né, de passar o seu pó no rosto, porém as pessoas também usam para dar um acabamento mais leve antes, né, de aplicar, né, a sua base. Então eles aplicam todos os produtos cremosos, que é o blush, o contorno, o corretivo, e só após toda essa aplicação é feito o polimento e o acabamento da pele com um pincel de cerdas naturais bem fofinho, espalhando toda essa base em todo o rosto para dar um acabamento mais leve.
Espero que você tenha entendido, né, como funciona, né, os pincéis de base. Lembrando que eu não coloquei aqui a esponjinha, porque nós temos a Beauty Blender, que é uma esponjinha para fazer, né, a sua aplicação da maquiagem. Também é maravilhosa para dar acabamento. Porém, é fundamental levar em consideração a lavagem dessas esponjas, porque é bem comum a gente ter mofos e fungos acumulados no interior dessa esponja pela falta, né, de circulação ali, principalmente se você guarda no banheiro, né? E para quem mora em lugares que é mais frio, como aqui na Alemanha, é fundamental ter cuidado com esse tipo de produto e lavar com muita frequência e até mesmo nem usar, né? Prefira os pincéis ao invés das esponjinhas, porque foi constatado diversos fungos e bactérias ali no interior, né, da esponja. Porque a gente lava a esponja direitinho, porém na hora de secar, se ela não tem, né, uma secagem adequada, acaba criando fungos e bactérias. Por isso que eu não recomendo o uso prolongado de uma esponjinha, mas você pode, né, tá comprando, como eu faço com as minhas clientes, comprando uma quantidade grande de esponja, né, por um valor menor, e aí você vai usando essas esponjas e dando e descartando essas esponjas para que você não tenha nenhum problema, né, com esses produtos. E o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, coloque aqui embaixo gostei e também coloque a sua dúvida. Qual dúvida você tem em relação aos pincéis, à esponjinha? Você concorda, não concorda? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Por hoje é só, um super beijo e até a próxima vez!